primeiro dizendo a todos que a senadora e o mataquígrafo falaram muito que nós precisamos orar. Eu vou na mesma linha. Precisamos rezar muito, muito, muito. Mas rezar, senador, olha aqui o meu gesto aqui, ó. Se precisar, eu fico de joelho ali na frente, com as mãos assim, rezando, para que essas duas reformas, da forma que estão chegando ao Senado, aqui não sejam aprovadas. Eu tenho muita fé em Deus, e Deus é Pai. Deus olha para o seu povo aqui na terra. E como é bom, senadora, eu fui a um encontro da CNBB, e por unanimidade lá no encontro da CNBB, saiu uma carta a nível nacional contra as duas reformas. Como é bom a gente ter reunido num culto ecumênico, evangélicos, católicos, espírita, pessoas de matriz africana, ateus, e todos assinaram um documento contra as duas reformas. Como é bom, senadora, a gente poder ouvir o que a senhora mostrou na tribuna, a coerência da presidenta Dilma. O que ela disse? Temos que regulamentar, mas ninguém é contra. Eu, inclusive, sou relator há 2 anos. O projeto veio da Câmara. Exatamente, fui a 27 estados. E eles disseram, o projeto como está não dá, mas o substitutivo do país, todos aprovam. Inclusive os senadores que acompanharam. Inclusive o nosso Rio Grande, lá na Assembleia, lotada. Tinha mais de 2.000 dirigentes de rua e fora, aprovaram essa proposta. Como é bom a gente poder dizer aqui que ninguém é contra que qualquer governo que assuma encaminhe uma proposta de atualizar a CVLT ou mesmo de alteração na Previdência. Ninguém é contra. Agora, o que nós estamos mostrando que essa proposta que chegou aqui é descabida, é irresponsável. Tanto que o governo já recuou, e todo mundo sabe, ele já recuou um monte de vezes. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não apoia e não votará, olha o que eu vou dizer, da proposta na forma que chegou aqui. Tenho certeza que Vossa Excelência não votará. Senador Como foi aqui na questão da, como é que chama ali, que nós discutimos junto, havia um movimento enorme aqui, num tema aí sobre a corrupção, os 3 senadores votaram junto, com a maior tranquilidade. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade, votamos junto. Houve gente que criticou, eu digo, bom, é opção de cada um. E assim votamos. Por isso que nessa questão específica, eu duvido que tenha um único senador que venha à tribuna defender as duas reformas da forma que chegaram. Queria ainda fazer um rápido comentário sobre um outro tema que me chegou aqui. É porque há um mal-entendido no país em relação ao fator previdenciário. O fator financeiro surge no governo Fernando Henrique, nós combatemos também durante os outros governos e chegamos no governo Dilma e criamos uma alteração. Criamos a proposta que a senhora agora que quer que se aposente nesta reforma, com 65 anos, agora parece que baixou para 63, mas eles mudam todo dia, mediante a esculhambação, como as reformas estão chegando no Congresso, parece que baixou para 63, a senhora se aposenta com 55. Digamos que baixou para 62, 63, vai trabalhar 7 anos a mais, no campo e na cidade. E 49 anos de contribuição. Com essa forma que é 30. O que tem de funcionário aqui nessa casa que me procura, eu estou contemplado na Fórmula 85, 95, você está, se essa proposta não passar. Se passar, eles acabam com tudo. Mas eu pego pelo menos o fator, nem o fator tu não pega mais, porque a proposta deles é pior que o fator e tu está aniquilado também aí. Isso é a verdade dos fatos. Nós vamos ter oportunidade aqui, tanto lá na CPI, e vamos mostrar quem é que rouba o dinheiro da Previdência, como também na comissão. Mas quero também lembrar, e só para atualizar agora, que o Ministério Público do Trabalho, entendendo a crueldade dessas reformas, soltou nota pública e liberou os funcionários que hoje não trabalhassem. Juízes do trabalho, tribunais do trabalho, ferroviários, metroviários, rodoviários, metalúrgicos, parte do setor dos aeroportuários, parte, mas muito grande. Também os funcionários do aeroporto, grande parte. Eu estava ontem à noite, eu vi lá, eu estava vindo de Minas para cá, o aeroporto praticamente parado, e já anunciando que os aeroportos de São Paulo e Rio só
e operar até a meia-noite. Poderia depois, claro, greve assim, voltar paulatinamente. As informações que me chegam até o momento que mais de 40 milhões de pessoas paralisaram nesse país de uma forma ou de outra. Poderíamos também aqui lembrar que o desafio que eu fiz aqui na tribuna outra vez, e repito aqui agora, vamos pagar essas duas reformas e vamos fazer, primeiro, três grandes medidas. Vamos discutir a cúpula do Executivo e a forma como se aposenta. Vamos discutir aqui o Legislativo, não estou falando nem de funcionário, como é que deputado e senador pode se aposentar, e vamos debater o Judiciário também, mas a cúpula, primeiro vamos começar por cima, depois então discutir qual é a atualização que teremos. Vamos valorizar, peço muito à Casa, vamos valorizar a CPI. Vamos estar todo mundo lá na CPI, vamos ver quem é quem. Porque uma reforma como chegou aqui, pessoal, não existe na história da humanidade o único país do mundo que mandou para cá algo semelhante a isso. Me diga um único país do mundo que de um momento para outro mandou para cá uma reforma como essa. Me diga um que sai de 30 a contribuição da mulher para 49. 19 anos a mais. Uma outra do trabalhador que sai de 35 para 49, que acaba com as especiais. Por isso que os professores e professoras pararam em todo o país hoje. Não existe praticamente nenhuma universidade, nenhuma escola que esteja funcionando hoje. Por que os policiais civis e a própria polícia militar está, em parte, que grande parte não está se movimentando, não. Pode ver que os confrontos foram mínimos. Claro que acontece em alguns, no momento de uma greve geral, em qualquer país do mundo. Ninguém vai ali trocar flores um com o outro. Vai ali porque é um movimento paredista de extrema radicalidade, mediante a radicalidade do governo. Quem radicalizou contra o povo brasileiro foi o governo que está aí. E por isso que está acontecendo tudo isso. Tomara que esse governo apoiasse a minha proposta. Eu tenho uma proposta de reforma da Previdência. Proponho aqui no plenário, como propus na época do presidente Lula, e foi acatado. E não me arrependo, não. Calculem se nós não tivesse aprovado a PEC paralela naquela época. O que esse governo ia fazer? Mas que bom que eles elogiam, pelo menos, aquilo que nós fizemos com a criação da PEC paralela. E eu fico muito feliz com o apoio que eu tenho recebido de todos os servidores públicos, de todos, de cada município, de cada estado e do país. Como recebi ontem essa homenagem lá em Minas Gerais. Enfim, amigos, como é bom saber que esse Senado aqui vai ser diferente. Aqui nós vamos discutir. O povo tem que saber o que é trabalho intermitente. O que o trabalho intermitente vai te deixar? Pensa comigo e procura ler aí na reforma dele. Nada, a não ser o salário hora. E ia aprovar aqui, hein? Ia aprovar aqui na Comissão de Assuntos Sociais, porque eu fui lá cheio de fio fazer um exame do coração e que não aprovaram. Daí conseguimos jogaram para o plenário, e aqui eu tinha propostas para jogar para as comissões, e o plenário, que bom, né? O plenário aprovou o meu requerimento e foi para a CCJ e pagou. Mas ela está lá na tal reforma trabalhista. Vocês sabem que lá tem um artigo que diz, o povo vai ficar sabendo disso, que tem que dar anistia para os grandes devedores? Dá para acreditar nisso? Que na reforma da Previdência tem um artigo que diz isso? Dá para acreditar que na reforma trabalhista que diz que a tua hora de descanso não é mais 1 hora, é meia, mas você pode negociar, inclusive, para ser só 15 minutos? Meia hora na hora do teu almoço. Pensa você, trabalhador, você que é assalariado, que está nas ruas, está em casa nesse momento, você que mora perto da empresa, como eu morava, de uma forjaria, e meia hora eu ia até em casa, conseguia ir no banheiro, conseguia ir na privada fazer necessidades e almoçar e voltar correndo e entrar na produção. É possível.
Nem pega o meu caso, que eu trabalhei em fundição e forjaria. Eu estou aqui dentro, mas eu vim de lá. Até a idade de Cristo, até 33 anos, eu estava no chão das fábricas, que muita gente aqui dentro não conhece. Não sabe o que é o chão de uma fábrica. Não sabe o que é uma linha de produção. Como é que aprova uma reforma? Diz que agora o horário de almoço, para almoçar, descansar, é 30 minutos. A carga horária que nós tínhamos posto na Constituição, que era 8 horas, foi para 12. Eu tenho uma emenda aqui, com outro senador, que é turno de 6 horas. Eles ficaram bravos, acho. Aí botaram 12. 12, calcula. O Brasil é campeão do mundo de acidente de trabalho fatal e com sequelas. Com 8 horas. Calcule com 12, 4 horas a mais. Eu chego a me perguntar, será que alguém vai ter ousadia lá na Câmara, aqui no Senado, eu não acredito, de botar um projeto de lei com um artigo, revogue-se a Lei Áurea? Vocês acham que não aprova? Aprova na Câmara? Aprova. Aqui não, mas lá aprova. Porque daí sim é tudo que eles querem, né? Ao empregador tudo, ao empregado nada. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro. É muita provocação ao mesmo tempo. Como é que não vão reagir? Eu estou no parlamento e por isso estou aqui hoje. Mas se eu estivesse nas ruas, você acha que eu estava o quê? Eu estava dando ombrada até em cavalo de policial se viesse para cima de mim. Acho que eu estaria só rezando. Rezar é bom. Tanto que os padres todos mandaram rezar e eu fui rezar também. E rezo todo dia para que não decoram nessas reformas, porque quando não decoram nas reformas, você não perde. Fica olhando lá o que foi aquilo na Câmara, até de madrugada. Cada matéria que era votada, digo, bom, lá foi mais um direito meu. Lá foi outro, lá foi outro. Isso é a verdade aos fatos, pessoal. É lamentável, mas é aqui no Brasil, no Congresso liderado por esse Executivo. E que reuniu esse fim de semana, diz que vai para cima dos deputados, que porventura têm mudado de voto, para que voltem atrás, porque eles não têm votos para votar a reforma da Previdência. Precisavam 308. Se não me engano, faltam ainda 16 votos para eles. Quem não votou na trabalhista vai votar na Previdência? Que ela é tão cruel quanto, mas eu diria um pouco pior, que ataca os mais frágeis. E tem uns mentirosos que dizem o seguinte: ah, isso aqui é para atacar os altos salários. Mentira! Alto salário nenhum vai ser atacado ali. Vai ser atacado só porque mesmo o servidor, que eles gostam muito de bater em servidor, a partir de 2013, o servidor, o teto dele, todos que entrarem no sistema, já é R$ 5.500. Daí para frente a aposentadoria complementar, que pela reforma pode ser na área privada ou não, mas é complementar, paga se quiser. A que ponto chegamos? Eu confesso aos senhores e senhoras, eu estou com 67 anos, nunca pensei que no meu país eu ia viver um momento como esse. Nunca pensei mesmo, nunca imaginei. Mesmo quando diziam para mim, olha, pai, eles vão fazer isso, isso, aquilo, eu não queria acreditar, o meu subconsciente dizia, mas dá o alerta que eles podem fazer. E eu vim à tribuna e alertei diversas vezes, olha, vai vir essa, aquela reforma. E pior que eu tinha razão, eu queria ter errado. Que bom que eu acertei quando eu inventei a PEC para a galera, junto com o Tião Viana, e disse, não, vamos votar aqui, a PEC para a galera cerca por aqui, e eu quero ver tirar direito do trabalhador, tirar o direito nenhum. O fator não foi nós que criamos, foi eles que criaram. E nós criamos uma alternativa, e está comprovado aqui, que foi o fator previdenciário, para que as pessoas possam fugir do fator e se aposentar com salário integral. Você, mulher, pela Fórmula 85, 30 anos de contribuição e 55 de idade, se aposenta com salário integral. Fique cuidando, viu? Porque enquanto eles não aprovar, você tem o direito ainda. Está todo mundo correndo para fazer cálculo. E o homem 60 com 35. Que agora vai ser 49, vai ser 65, 63. Nem me pergunte qual é que é, porque todo dia eles mudam. Conforme eles veem o movimento de um setor, como foi os aeronautas, que vieram me falar ontem ainda, estão nos prometendo isso, aquilo, para a gente suspender a greve. Digo, pessoal, vocês têm que ser solidários ao país, à nação. Pensem bem.
vocês poderão talvez escapar. Sabe aquele princípio da guerra, nunca deixa ninguém para trás? Eu adoto esse princípio. Eu não deixo polícia civil para trás, eu não deixo militar para trás. Deputado, se eu achava que os militares tinham que estar na reforma. Digo, essa reforma é tão perversa que eu não quero militar nem civil dentro dela. E os militares veio aí e me deram uma medalha no dia, a semana passada ainda. Como é que alguém vai defender? Não defende. Ninguém defende. Ninguém defende. Eu fui lá no Rio Grande, numa cidade chamada Ijuí, terra de um dos vice-líderes do governo. Era um debate. Porque ninguém vai a debate público. Ninguém vai. Eu estranhei que ele foi. Mas vamos lá. Ele entrou vaiado, saiu vaiado, e na hora do debate ele me disse, pai, eu vou ao banheiro, já volto. Estou esperando até hoje porque não voltou mais. Eu tive que falar com a cadeira vazia. É assim em todo o Brasil, pessoal. Não dei o nome aqui, porque não é crítica a ele. É a proposta do governo, como ele é vice-líder, ele se obriga a defender. Como me disse aqui, diversos vice-líderes aqui no Senado, eles me disseram, pai, eu tenho que defender porque eu sou vice-líder. Mas eu não votarei nessa reforma. Valdir Raupp me disse aqui. Diversos senadores do PMDB me disseram aqui que não votarão. Quem viu o discurso nessa tribuna aqui do senador Renan Calheiros? Fazendo críticas duras, tanto à reforma da Previdência quanto à reforma trabalhista. É o líder do maior partido aqui nessa casa. Veja o conflito que esse governo encontra. Ele não atende à base, muito menos à oposição, que a proposta, meus amigos, de fato é muito irresponsável. É muito irresponsável. Exageraram na dose. Quiseram com 2 canetadas, Previdência Trabalhista, acabar com toda a era de Getúlio até hoje, e por isso que o PDT está expulsando já esse ou aquele parlamentar que votou nessa reforma, e por isso que o PSB já fechou questão contra as reformas. PDT, PSB, Rede, PV, espero que o PCdoB, PT, enfim, e está avançando cada dia que passa. Eu vi lá parlamentares, inclusive, da base, dos outros partidos votando contra. E sabe que essa pilha de papel que eu tenho aqui? Olha aqui, eu vou mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Por favor, só dá uma focadinha aqui, ó. Eu recebo toda semana, sabe o que é isso aqui? Vou deixar aqui para quem quiser conferir. É de Câmara de Vereadores do Brasil, que todos os partidos assinam contra as 2 reformas. São milhares de moções contra as reformas. Aqui é uma pilha. Aqui já é outra pilha. É que toda semana eu mostro, são pilhas e pilhas e pilhas. Como é que um governo acha que se sustenta sendo radicalmente contra o interesse de um povo? Se diz a Constituição, se todo o poder emana do povo, a ele seja concedido. O que eu disse aqui da tribuna, que eu repeti aqui, eu não acredito que a gente não tenha liderança nesse país que sentem para discutir um outro caminho. Eu conversava outro dia com 18 senadores e numa outra reunião com 8. Eu dizia, nós temos que fazer uma reunião de senadores, independente de partido, e conversar com o presidente da casa, que como está, não dá. Estão desmoralizando o executivo, mas sobra também para o legislativo. Porque a maioria aqui representa o executivo. É verdade, é fato. Para nós encontrar um caminho do bom senso, do equilíbrio, da razoabilidade, como fizemos no passado. Vocês acham como é que surgiu a PEC paralela? Foi porque eu disse sim, que nessa reforma não voto, a não ser que a gente construa aqui uma forma alternativa. E que hoje somos aplaudidos por todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras do país que entenderam que aquela era a fórmula correta. E a PEC paralela é lei. E a fórmula 85-95 é lei para substituir o fator. Sabe que não tem lideranças que se considerem competentes ou tão incompetentes que não consigam reunir e dizer, olhem para o país, olhem para o campo, para os trabalhos rurais, que são os que fizeram a maior movimentação, não só hoje, desde que essa reforma foi para a rua. Olhem para os professores, olhem para os servidores, olhem para os policiais civis e militares, olhem para a segurança aqui nessa casa. Eles estão aqui, sim, a nosso pedido. Tu acha que eles estão felizes de ter que enfrentar ali na porta os policiais civis? Que estavam aqui defendendo o direito deles e nossos?
Eles não estão felizes, mas eles tinham que fazer aquilo. Eu conversei com muitos deles. Então fica aqui meu carinho aos senhores. Eu sei que é difícil. Como é que eu vou ser contra aqueles que estão defendendo os meus direitos? Meu Deus do céu, isso não existe. Como é que eu vou ser contra aqueles que defendem os meus direitos? Por que a Polícia Militar de Brasília não atendeu o pedido quando chamaram eles para vir aqui para combater a Polícia Civil? Eles disseram, não vamos não. Nós não vamos não. Não vamos não. Porque eles estão certos, pessoal. Eu tenho viajado muito esse Brasil. É o terceiro roteiro que eu faço aos 27 estados. A indignação do povo, vocês não imaginam o tamanho que está contra o Executivo e contra o Congresso. Mesmo no meu Rio Grande, quando eu vou numa rádio, mas você está lá, por que você não resolve então? Eu fico me sentindo pequeno. Mas me lembro de uma senhora de um estado que eu estava, se eu não me engano era na Paraíba, e ela ali na minha frente disse o seguinte, senador, nós somos tão pequenino, olha o termo que ela usou, pequenino, nós não temos força, estão tirando o salário mínimo que a gente ganha. Como é que nós vamos trabalhar até os 65, senador? Ou até os 63, como eles dizem, agora o 2? Nos ajude, senador, por amor de Deus. E começou a rezar na minha frente, de joelho. Senhora magrinha, dizia para mim, eu sei que é o Nordeste, eu sei que não tem água para tomar, eu sei que é faltar feijão e arroz para dar para os nossos filhos. E o que nos resta é esse salário mínimo, pelo menos, que queriam desvincular até o salário mínimo do PIB, uma política salarial que nós construímos, e tirar também do deficiente, até dos deficientes. Mas dizem, eu não culpo aqui nem esse ou aquele ministro, nem vou fazer crítica aqui, pessoal, a esse ou aquele que está na lista de Pedro, Paulo ou João, dos 8 ou 9 ministros. Mas esse é um momento de reflexão, e eu quero que o povo brasileiro reflita com a gente. Quero dar um abraço muito forte, muito carinhoso, um beijo, se pudesse, no coração, na alma de cada brasileiro, que de sua forma fez o protesto, eu sei. Que ninguém pode ser feliz com o seu algoz. Ninguém que está sendo torturado vai rezar pelo torturador. Ninguém faz isso. Muitos até foram trabalhar, porque estavam sendo ameaçados. Se não vier aqui amanhã, eu vou te ferrar. O cara foi lá e disse, mas tomara que essa porcaria dessa lei não passe lá. Eu sei que você mesmo que está no local de trabalho nesse momento, sabe que eu estou com a razão, sabe que nós, não é nós estamos com a razão. E essas duas propostas, vamos rezar sim, mas Deus disse que Ele ajuda quem madruga. Orai e vigiai. Faça o bem sem olhar a quem. E aos pecadores, aqueles que fazem o crime contra os mais pobres, eu sempre digo que os governos mais fracos, eles se sentem fortes quando estão humilhando os pobres. Porque eles sabem que o pobre não tem dinheiro para pagar grandes propagandas. Eles sabem que o pobre não tem saída a não ser disputar um mercadinho de trabalho com as condições que quiserem dar. Mas essa rebeldia, ela vai crescendo, e ela explode. Nunca fiz uma fala como essa. Em toda a minha vida no parlamento, 32 anos. E tinha que fazer. E vou fazer. Não adianta alguns ameaçarem. E não é ameaçar com lista, não. É ameaça de morte até. Não adianta. Pede segurança coisa nenhuma. Vou pedir segurança para ir em Minas, ou Rio de Janeiro, ou ir para Paraíba. Não vou pedir segurança coisa nenhuma. Vou de peito e alma lavada e vou para todos os aeroportos do país, todas as vezes que foi chamado. E vou continuar indo. Às vezes me dizem, mas tu não é candidato a quê? Não sou candidato a nada. Se o meu Rio Grande resolver que eu devo voltar para o Senado, que resolva. E eu respeitarei a decisão do povo gaúcho, que me mandou para cá há 32 anos. A última eleição, a minha forma de sempre foi essa. De cada 3 gaúchos, eu recebi 2 votos. Em torno de 4 milhões de votos em 6 milhões de votos válidos.
É isso que me dá força, é isso que me dá energia. Eu termino dizendo, sabe o que é bom para mim? Como foi lá em Minas ontem, o povo de Minas está assistindo com certeza. É receber aquele abraço, aquele carinho, é ouvir eles dizer, senador, a gente confia em você. As lágrimas caindo no rosto de cada um, na hora de dizer e perguntar, senador, mas isso vai mesmo passar? Ou é só um terrorismo? Eu quero dizer que esse carinho, essa energia tão boa que vocês me passam, isso não tem preço. Meus netos perguntam, vô, quando é que você vai voltar aqui? Eu digo, não sei. O meu papel é vender causas e não coisas, não sei. Talvez a outra semana eu volte, que tem 2 compromissos fora ainda. E depois vou me dedicar aqui. Mas isso é bom, viu? É muito bom, isso não tem preço. Por mais que vocês comprem voto de alguns, que vem da sua alma o diabo, se necessário for, por causa do vil dinheiro, esses nunca vão sentir essa coisa bonita que eu estou sentindo agora. Um abraço, beijo, carinho. Mas é a energia, não é só a fala. É a energia que vem do povo para a gente. E que Deus vai lá, guerreiro, que os grandão fiquem, que os bilhões, mas o dia que eu estiver no caixão, me coloquem de preferência com a camisa aberta. Eu quero levar comigo não é só medalhas, como muitos acham. Embora eu receba elas todas, eu quero sentir mesmo, aqui em cima de mim, as cicatrizes que eu marquei no campo de batalha para defender o povo brasileiro. Deus nos elimine. Deus é Pai. Nós haveremos de derrotar essas reformas. Assim eu encerro a sessão, só fazendo esse comunicado. A presidência recebeu os seguintes ofícios. S35, 2017, 14 de 2017, de origem da Ordem do Advogado do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor André Luiz Guimarães Godinho para compor o Conselho Nacional da Justiça, CNJ. Outro, número S36, 2017, 14 de 2017, na origem da Ordem do Advogado do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Valdetário Andrade Monteiro para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A matéria vai à CCJ. Está encerrada a sessão. Orai e vigiai. A gente dá um boi para não entrar numa boa briga. Nós damos uma boiada para não sair. Nem que for no cabo do facão. Nós vamos pelhar aqui dentro sempre em defesa do povo brasileiro. Está encerrada a sessão.